e aí o que nós temos é o calendário lunar. Essas fases elas vão acontecendo gradualmente. Então, dia após dia, a gente consegue ver uma leve mudança na fase da Lua. Então, até que de lua cheia, a gente encontre a quarto minguante, aí ela volta a ser nova, e aí ela volta a ser crescente. Então, dia após dia, a gente consegue ver uma leve alteração na fase da Lua. A importância da Lua para a vida no planeta Terra. Então, primeiramente, se a gente utilizar um telescópio, consegue enxergar na Lua enormes crateras feitas por meteoritos, asteroides, meteoros, meteoritos. E aí a Lua funciona como um escudo para o planeta Terra. Então, muitos asteroides que deveriam cair aqui caíram lá porque foram atraídos primeiramente pela gravidade lunar, que apesar de ser menor do que no planeta Terra, ela ainda existe e acaba sendo uma força de atração para asteroides. Então, a Lua tem essa primeira importância, esse primeiro papel para a vida no planeta Terra. Ela atrai alguns asteroides que cairiam aqui, então ela funciona como um escudo protetor. E tem o fenômeno, a Lua regula o fenômeno das marés. Então a maré alta e a maré baixa. Então depende da posição da Lua e do fenômeno e da fase da Lua. Então, geralmente, na Lua cheia é maré alta e na Lua nova é maré baixa. É legal perceber a interação gravitacional entre a Lua e a Terra. Então, apesar desses dois corpos celestes estarem bem distantes, a água do planeta Terra é atraída pela Lua. Então, onde a Lua está, ela puxa a água. Então, quando a Lua está numa determinada fase, ela puxa a água para o lado em que ela está. Então, se ela está no quarto minguante, ela puxa pela imagem que a gente viu, por exemplo, para baixo, para o lado esquerdo do planeta. Se ela está no quarto crescente, ela vai puxar a água para o lado direito. Se ela está na lua cheia, ela vai puxar a água para o lado escuro do planeta Terra. E se ela está na fase nova, ela puxa a água para o lado iluminado da Terra. É um exemplo, tá bem? Então, só por conta por conta desta ilustração aqui. Então, olha lá. Então, se é lua cheia, se é lua minguante, a água será atraída para a posição onde a lua está. Se é cheia, a água será atraída para a posição onde a lua está. E assim por diante. Então, essa interação gravitacional provoca esse fenômeno das marés. Maré cheia e maré baixa. Maré alta e maré baixa, desculpa. Então aí na ilustração a gente vê maré baixa e maré alta. Maré baixa e maré alta. Jogo rápido. Explique o motivo de a atração gravitacional da Lua sobre a Terra não exercer nenhuma influência nos continentes. Essa é complicada, hein? Quero ver quem consegue. Vamos lá. O alinhamento do Sol, da Lua e do planeta Terra. Esse alinhamento ele também pode provocar, além das fases da Lua, como a ilustração mostra, entre Lua nova, então a face iluminada da Terra e a Lua, a gente não consegue enxergar por causa disso, e a Lua cheia, que aí a Lua cheia vai refletir
a luz solar de volta para a face não iluminada, a parte onde está a noite no planeta Terra. E aí o quarto minguante e o quarto crescente. Então este alinhamento entre Lua, Terra e Sol, além das fases da Lua, também pode provocar o fenômeno chamado eclipse. Então existe o eclipse lunar e o eclipse solar. Depende então do alinhamento entre esses três corpos celestes. Então na parte mais escura do eclipse é chamado de sombra, onde não há luz, e penumbra é uma região parcialmente escura, então chegam alguns raios de luz na penumbra. O eclipse solar acontece quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. E o eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Então reparem que a Lua está escondida atrás da Terra. Então a Terra bloqueia os raios luminosos vindos do Sol. Então se bloqueia a luz, como não produz, a Lua como não produz luz própria, acaba ficando sem iluminação. E aí a gente deixa de enxergar a Lua por alguns breves minutos. E aí nós vemos que a parte totalmente escura é sombra e a parte que recebe alguma radiação solar é chamada de penumbra. Então este é o exemplo de eclipse lunar. É quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. A Lua se esconde atrás da Terra. O eclipse... aí é um eclipse lunar, olha que bacana. Reparem, ó, que é um eclipse, não é total. Vejam que aqui na parte de cima da Lua, ó, ainda chegam alguns raios luminosos. Mas aí aqui o que a gente vê na Lua é uma penumbra. Por isso que ela fica nessa coloração vermelha. O eclipse solar é quando o alinhamento entre Sol, Lua e Terra. Então a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando na Terra a sua sombra. Então, devido a esse fenômeno, tanto o eclipse solar como o eclipse lunar, a gente passa a ter certeza absoluta do formato desses corpos celestes. Então, o eclipse solar acontece quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. E aí aqui a gente vê a penumbra, e aí aqui a gente vê a sombra da Lua projetada na Terra. E essa é uma ilustração do eclipse solar. É quando a Lua vai entrando na frente do Sol, bloqueia o Sol e por breves minutos a gente consegue olhar para o céu. Bom, pessoal, a unidade 4 se encerra por aqui. Tem uma breve explicação sobre plano de órbita da Lua e os eclipses. Essa representação ela também pode ser utilizada para vocês entenderem as fases da Lua, mas principalmente para entender o eclipse, tá bem? Então reparem aqui, ó, na sombra da Lua, na sombra do planeta, tá bem? Então reparem na sombra que vocês vão entender um pouco essa movimentação aqui, ó, da Lua na órbita terrestre e a ocorrência tanto do eclipse quanto das fases da Lua. Esta linha indica a maior, e este plano quadrado indica a inclinação da órbita terrestre em relação ao Sol. E este outro retângulo com um círculo dentro indica a inclinação da Lua. Então ela passa por debaixo da rotação do movimento de translação da Terra e passa por cima do movimento de translação da Terra. Então reparem na inclinação do movimento de revolução da Lua ao redor da Terra, tá bem?
Então é por isso que às vezes a gente vê a Lua mais baixa no horizonte e às vezes a gente vê a Lua mais alta. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida me procurem via WhatsApp ou via qualquer meio de comunicação como e-mail e respondam os questionários para reforço de conteúdo.